Fala galera, bom dia, bora de análise gráfica do mercado cripto. Não vou me prolongar muito hoje, não aconteceu muita coisa de ontem para hoje. Tem toda a tensão geopolítica lá no Oriente Médio, Estados Unidos entrando na guerra, Rússia falando que os ataques de Israel são ilegais, Irã acusando Israel de ter um arsenal nuclear totalmente irregular, fora do radar. Então tem muita coisa aí por trás, mas o Bitcoin segue segurando acima de 100 mil dólares. Qualquer tempo atrás que a gente tivesse algo parecido, o Bitcoin já estaria na região de 90, 95, 92, 80 e poucos mil dólares. O Bitcoin está muito forte e ele segurou essa madrugada não, ontem, durante a madrugada ficou acima. Ele segurou exatamente nessa região de suporte que já vem testando desde abril, 24 de abril foi o primeiro teste. Se a gente puxar mais para trás a gente encontra mais picos, mas ele testou aqui já uma, duas, acumulou nessa região, testou mais uma vez. Ontem foi o sexto toque nessa região. Não é coincidência, pessoal. Muita gente fala, é coincidência toda essa região de testes. Não é coincidência, tá? Trade não precisa ser complicado. Tá bom que quando a gente perde uma linha dessa, quando a gente perde uma resistência, um suporte, tem um motivo? Tem um motivo. Então a gente daí tem que mitigar esse motivo. Mas, enquanto essas linhas existem, se você respeitar apenas suportes e resistência, operar muito perto de suportes comprado com stop logo abaixo, operar muito perto de resistências vendido com stop logo acima, você já consegue fazer um bom lucro nesse mercado. Depois você casa algumas coisas como RSI, você casa algumas coisas como Fibonacci para confirmar as suas movimentações. E olha só, se você pegar aqui essa região de fundo ontem, que foi ligeiramente abaixo de 104 mil, foi exatamente uma sobrevenda numa hora aqui do Bitcoin também. Entregou para quem pegou, conseguiu pegar exatamente nessa região abaixo de 104, chegou a entregar aí uma alta de 2% para o Bitcoin. Para você pegar um ativo que é mais estável, que não é tão volátil quanto as altcoins, fazer 2% aí em pouco tempo é interessante, né? Você só precisa esperar para acontecer. Tá, e o que pode acontecer agora, João? A gente tem chance de perder essa região? Tem chance de perder essa região sim, já testou muitas vezes. Então o Bitcoin ele tem uma possibilidade de perder essa região, principalmente se os Estados Unidos anunciar que vai entrar na guerra. Querendo ou não, outros países ali vão ficar um pouco ariscos para entrar nessa batalha também. É um pouquinho complicado essa situação. Se tiver alguma bomba nuclear, a gente se complica também. Então tem que tomar cuidado, porque o Bitcoin pode sim perder essa região de linha de tendência de alta. Quais seriam os próximos passos se o Bitcoin resolver subir? As bolsas estão relativamente estáveis, algumas até subindo, Bitcoin segurando muito bem nessa região. Próximos passos seria essa região mais ou menos que eu tracei aqui da linha verde, onde teve muitas vendas, né, desde de 12 de maio, que foi nesse pico. Se a gente puxar lá naquele pico do começo do ano, aquela região de acumulação do começo do ano, a gente vai encontrar muitas regiões de vendas e reversão de preço também nessa região. Então a gente considera até essas regiões de fundo. Então o Bitcoin ele tem muita movimentação de reversão nessa região perto de 106. Bitcoin pode sim chegar nessa região de 106 se os mercados operarem de uma forma positiva no dia de hoje. Ficar de olho, esses são os dois passos para o Bitcoin. Caso o Bitcoin venha a perder essa região aqui de suporte, os próximos alvos seriam essas linhas vermelhas que eu vou traçar para vocês, que são essas regiões de fundo, tá? Tem muita liquidez embaixo desses fundos, muita gente operando comprado e deixando o stop loss abaixo desses fundos. Pode vir aqui trabalhar ligeiramente abaixo de 100 mil dólares, acredito que não vai jogar o preço direto para regiões de 92, como muita gente está esperando. E se acontecer, tem região de liquidez também abaixo aqui de 91. Não acredito que vai simplesmente parar nessa região aqui de 92, e sim que vai capturar também essa liquidez abaixo de 91, que ficou acumulando toda essa região aqui e não capturou. Então, fica de olho nessas movimentações do Bitcoin. Se as coisas se resolverem lá no Oriente, a guerra acabar antes do que a gente imagina, né? E não for uma coisa muito catastrófica, o Bitcoin deve subir e fazer novas máximas históricas, capturar todos esses picos aqui na região de 110
e nessas regiões aqui de 112. Ficou bem rabiscado o gráfico, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no Ethereum. Ethereum segue nessa acumulação aqui desde o dia 9 de maio. Desde o dia 9 de maio o Ethereum sobe nessa região de resistência, já testou 4 vezes e volta para a região de suporte. A região de suporte dele está bem variável. Tem esses picos, esses fundos mais agressivos? Tem, mas também tem uma linha que a gente pode traçar aqui entre todos esses fundos aqui que já capturou nos últimos dias, mas se você perceber bem, tem uma região aqui ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, testou mais de 10 vezes essa outra região. Esses picos aqui foi uma captura mais agressiva de liquidez. Ethereum fez uma captura nos últimos dias, mas pode sim voltar a capturar mais lá embaixo, caso o mercado não reaja tão bem aí nos próximos dias. O Ethereum não tem muito o que falar. O Ethereum, o ideal seria ele fazer essa captura aqui, porque ele não teve força para romper essa região de 2.800. Já falei para vocês, já mostrei aqui no gráfico, vou botar mais uma vez o gráfico de um dia para vocês verem o que é essa região aqui de 2.800. Essa região de 2.800 é exatamente esses picos aqui que levou o Ethereum a fazer fundos abaixo de 1.400, pessoal. Então o Ethereum não teve força, fundos não, falei fundos picos, esses picos aqui que levou o Ethereum a fazer um fundo abaixo de 2.400, 1.400, desculpa. Então ele não teve força para capturar esses picos aqui e eu acho que a próxima vez que ele testar vai furar com força, deve parar aqui na região de 3.200, 3.400 pelo menos o Ethereum, caso ele venha testar essas regiões. Teve uma linha de tendência aqui bem chata que ele trabalhou no passado também, que pode ser sim que o Ethereum venha testar aqui abaixo, caso o mercado desande lá para aquelas regiões de 92 até abaixo de 92 que eu comentei do Bitcoin. Vamos esperar ver o que vai rolar, mas também tem aí toda a resistência do ciclo do Ethereum, que eu já falei algumas vezes, se você não lembra, o Ethereum fez fundo aqui na região de 800 no ciclo e depois que ele perdeu esse suporte, se tornou resistência. Toda essa linha aqui ele já havia tocado várias vezes e vinha suportando essa região. Então quando ele perde, se torna resistência e vem trabalhando abaixo dessa resistência. Linhas funcionam, gente. Linhas funcionam. Muita gente me critica por estar usando apenas linhas para ensinar vocês, mas é a parte mais fácil do trade, tá? Então, foquem nisso no começo, entendam as movimentações de preço. Estou apagando aqui para vocês verem melhor, mas olha só como é interessante você ver a movimentação de preço. Onde o Ethereum parou em toda essa alta depois dos 1.380? Parou exatamente na resistência aqui do ciclo. Essa linha amarela que eu tracei por último aqui é a resistência agora do ciclo, porque ele precisa furar para cima para continuar um movimento de alta mais agressivo. Ele pode continuar subindo abaixo? Pode. Ele pode simplesmente fazer esse movimento, continuar subindo aqui sem muitos movimentos agressivos abaixo dessa linha. E também ele tem que romper essa região aqui que levou o Ethereum a fazer todo esse movimento de queda aí até 1.380. Trade não precisa ser difícil, galera, não precisa. Por isso que eu falo para vocês, dá para vocês fazerem um lucro todo dia fazendo trade com criptomoedas. Altcoins eu uso apenas para trade, tá? Eu não fico rodando mais altcoins, elas são muito suscetíveis aí à variação do Bitcoin, sempre falei isso para vocês, e que não teria mais aquela alt-season que muita gente sonha, de todas as altcoins fazendo 5, 10, 20x, isso a gente não teria nesse ciclo, não tem como, existem muitas altcoins, dezenas, milhares de altcoins, estou falando milhares de altcoins fortes pelo menos, sem contar as shitcoins. Existem dezenas, milhares além do ciclo passado. Então não tem dinheiro para todas subirem do jeito que subiu no ciclo passado. Para encerrar aqui, vamos dar uma olhada na dominância do Bitcoin. Muita gente gosta de falar da dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin, na minha leitura, não vai ter mais correções absurdas que nem foi nos ciclos passados. A gente dificilmente vai ver dominância do Bitcoin, por exemplo. Eu vou traçar uma linha aqui. Cara, pra você ter uma noção, 50% da dominância do Bitcoin, a última vez que o Bitcoin visitou, nem está aparecendo no gráfico de 4 horas aqui, vamos ter que colocar no gráfico diário. Mas os 50%, a última vez que o Bitcoin visitou 50% de dominância,
foi exatamente aqui, ó, em setembro de 2023. Setembro de 2023. A dominância do Bitcoin de lá para cá só subiu. E por quê? Porque a gente está envolvendo várias coisas como ETFs, comprando apenas Bitcoin. Tem ETF de Ethereum também, mas o foco deles é Bitcoin. Está envolvendo a consolidação dos fundamentos do Bitcoin. As pessoas antigamente achavam que o Bitcoin era pirâmide, que servia para golpe, que servia para o tráfico, para deep web, essas coisas. Não, Bitcoin já se consolidou como uma reserva estratégica, está se consolidando para os países como uma reserva estratégica. Então, os países, os fundos, as grandes empresas não vão brigar por Ethereum, não vão brigar por Virtual, Sol, ADA, Link, Fartcoin, XRP. Meu Deus do céu, galera. Os países vão brigar por Bitcoin. Então, não acredito que o Bitcoin vai fazer correções absurdas. O que pode acontecer aí, uma out-season aí que a gente tem no meio do caminho, isso aqui. Exatamente o que aconteceu aqui em novembro de 2024, que foi aquela alta no final do ano, assim, que tudo subiu. Quem me acompanha no Instagram sabe que no final de novembro, virada ali para dezembro, exatamente aqui, ó, no ápice praticamente de toda aquela alta, eu virei a mão, vendi praticamente todas as altcoins que eu tinha, e falei, a partir de hoje eu estou apenas em Bitcoin praticamente. 20% fora do Bitcoin e boa parte desses 20% trade. Então, para concluir aqui, eu particularmente acredito na dominância do Bitcoin acima de 70. Acima de 70 ainda esse ano, pessoal. Primeira queda forte que a gente tem do mercado, primeira mini crise que tem no meio do caminho, as altcoins vão despencar e o Bitcoin vai disparar a dominância para cima, tá? Então, se você está esperando alguma alt-season, vai ser muito parecida com a que teve em novembro, vai ser muito parecida com aquela que a gente teve no início do ano, na virada ali, no início do ano de 2024. Cadê? Vamos ver onde que está aqui no início do ano de 2024. Foi essas quedas aqui, ó, na dominância do Bitcoin, que não foi tão agressiva quanto a de novembro. Então eu acho que no máximo que a gente vai fazer é uma agulhada para baixo aqui, ligeiramente para baixo de 60, se passar para baixo de 60, para a dominância depois continuar subindo, tá? E a maioria das altcoins no próximo ciclo de baixa do Bitcoin não vai ser de 70%, 80% de correção, acredito eu, mas a maioria das altcoins vão deixar até mesmo desistir, pessoal. Vocês têm que botar isso na cabeça, porque a grande maioria delas não fez nem máxima histórica nesse ciclo. Não vai fazer máxima histórica na próxima pernada de alta aí das altcoins. Escreve o que eu tô te falando. Então é isso, galera. O que eu queria falar para vocês hoje era isso sobre a dominância, Bitcoin, Ethereum. Não sei se eu me prolonguei muito, tem que ver quanto tempo deu o vídeo. Mas se você quiser aprender um pouco mais sobre o mercado futuros, tem curso grátis aqui na playlist do YouTube. Estou gravando, vou soltar aulas aí de análise técnica. Vou ensinar vocês a traçar essas linhas de um jeito muito fácil, tá? E depois vou começar uma aula por vez de figura gráfica. Fica de olho, acho que vale muito a pena vocês aprender. E quem já opera mercado futuros tem o cashback lá da corretora da BingX, que eu consegui para vocês 40% nas taxas. Realmente vale a pena, pessoal. Um abraço, deixa aí nos comentários se quiser que eu faça análise de alguma moeda em específico.